2017 eu recebi uma mulher que vinha grávida de gêmeos, e que ela saiu da Serra Leoa porque a madrasta a queria obrigar a casar com o filho dela, e ela, para fugir dessa situação, sai da Serra Leoa. Chega a Marrocos, há um indivíduo que se aproxima dela, disponibilizando-se para ajudar. Ela acaba por ser violada e engravida de gêmeos, e portanto chega a Portugal grávida. E foi interessante acompanhar esta mulher, por a forma como ela se ia relacionando com estes filhos, como ela os aceitou, como ela os incorporou na sua vida. Ana Sofia Branco é assistente social e coordenadora da equipa de acolhimento dos requerentes de asilo e recolocados, a resposta da Santa Casa, constituída em maio de 2020. Em 2021, a equipa deverá ser ampliada, uma vez que o número de pedidos aumentou substancialmente. Todos os dias ajuda pessoas que chegam de outros países a darem início a uma nova vida em Portugal. Só em 2020 foram apoiadas por esta resposta da Santa Casa 1.276 pessoas, das quais 266 são do sexo feminino. Ao longo desta conversa falaremos sobre a mulher requerente de asilo em Portugal, das políticas que protegem ou não os requerentes de asilo, da resposta dada pela Santa Casa nesta área, mais especificamente do trabalho realizado pela equipa da Misericórdia de Lisboa no acolhimento dos requerentes de asilo. Ana Sofia Branco, bom dia. Começo por perguntar, de uma forma resumida, qual o trabalho realizado pela equipa de acolhimento dos requerentes de asilo e recolocados? Bom dia, Paulo. Como o Paulo disse na sua introdução, efetivamente a equipa é constituída em 2020, em maio, mas o trabalho da Misericórdia de Lisboa com a população requerente de asilo e recolocada não nasce, nem aparece, nem se inicia em maio de 2020. É um trabalho que existe há largos anos atrás, que foi sendo ou foi respondendo às exigências deste fenómeno desde 2015, como é conhecimento, com a crise migratória na Síria, e o aumento exponencial de pedidos espontâneos de asilo na Europa fez com que também o número em Portugal começasse a aumentar. O que assistimos desde 2017 foi, por parte da Misericórdia, um investimento gradual na equipa. Nasce esta equipa fruto já de um longo trabalho. A Misericórdia de Lisboa tem, por incumbência do ICE, a responsabilidade de responder aos requerentes de asilo em fase de recurso. Também este número é mais expressivo nos últimos anos. Quando olhamos para o número total de pedidos espontâneos em Portugal, uma percentagem de cerca de 70% a 80% são recursos. A Misericórdia tem a responsabilidade de fazer cumprir a lei do asilo na sua diretiva do acolhimento e na sua a linha dos apoios sociais que têm que ser prestados a todos estes processos enquanto decorre a análise se o pedido de asilo tem cabimentação na lei ou não. Nós fazemos mensalmente é todo o acompanhamento social a estes requerentes de asilo, e enquanto o processo estiver a decorrer, enquanto o pedido de proteção internacional estiver a decorrer nos nossos tribunais, a Misericórdia de Lisboa tem a obrigação de salvaguardar, então, o acompanhamento ao nível social, prestando apoio financeiro para salvaguardar as necessidades de subsistência e as necessidades do alojamento. Em apenas um ano, a equipa de acolhimento dos requerentes de asilo e recolocados apoiou 1.276 pessoas, das quais 266 são mulheres ou meninas. Primeiro pergunto, qual será a razão para termos números tão desiguais quando comparados os dois géneros? E depois, se esta é uma tendência que também diz muito do que é o cenário europeu relativamente aos requerentes de asilo. Nós, no ano passado, das 266 pessoas do género feminino que apoiámos, 172 mulheres são maiores de 18 anos e 94 são crianças do género feminino. A maioria são oriundas, 105, de Angola, seguindo-se da Síria e da República Democrática do Congo. Portanto, isto as três nacionalidades mais dominantes.
ao nível das mulheres e da predominância ser inferior, neste caso não haver predominância, isto tem uma explicação que nos é dada, não porque mundialmente não seja, o conhecimento é de que as mulheres estão numa situação em maior número para pedir o asilo, mas a verdade é que à Europa chegam muito menos mulheres. E isso é explicado porque as saídas do seu país de origem exigem a colocação numa situação de grande risco. Portanto, todos os fluxos migratórios, portanto, quando as pessoas saem dos seus territórios, os fluxos migratórios são, e todo o caminho até chegar à Europa é um caminho onde há um duplo risco. Se elas saem muitas vezes para se proteger de situações de exploração e de abuso físico e sexual, quando iniciam este processo de saída do seu país de origem, têm aqui uma dupla sujeição a uma situação de violência. Portanto, se elas já a tinham no seu país de origem, arriscar a saída e percorrer todos os países, e portanto, se estivermos aqui a olhar para alguém que vem da República Democrática do Congo, fazer todo o projeto, toda a travessia da África até chegar à Líbia e da Líbia a atravessar para a Itália, isto é uma situação que pode vir a acarretar um risco para a integridade física, sexual e emocional da mulher. Claro que do homem também, mas sabemos que do ponto de vista físico a mulher se vai colocar numa situação de maior fragilidade. Não será de todo um processo de fácil decisão. Não sabemos também quantas arriscam sair e quantas conseguem chegar à Europa. Portanto, não sabemos se o número de pessoas, de mulheres refugiadas que sai é superior ao número de mulheres que chegam. Eu arrisco-me a dizer que sim, que será, e que provavelmente muitas delas acabam por ser levadas ou para redes de tráfico de prostituição ou para redes de tráfico humano. Depois temos a questão, também sabemos até, de venda de órgãos, portanto nós não sabemos o que é que acontece a estas mulheres. Uma outra questão que é importante aqui referir é que a decisão de sair do seu país é sempre uma decisão violenta. É decisão violenta quando as mulheres são as principais cuidadoras dos filhos. Se estamos a falar de uma mulher que tem filhos, ela tem aqui uma cruel decisão para si própria, que é ou sai e arrisca atravessar todo este percurso com os seus filhos, sujeitando-os também a eles a situações de risco, ou fica sujeitando-se à violência física e sexual e à dominação que existe nos seus países, ou deixa os seus filhos entregues e arrisca sair sozinha. E, portanto, eu acho que qualquer uma delas, a violência da decisão é imensa. E também dizer que muitas delas também nos chegam integradas em agregados familiares, e isso faz toda a diferença. Uma coisa é uma mulher que vem sozinha, outra coisa é uma mulher que vem acompanhada dos seus filhos, e portanto uma família monoparental definida, outra coisa é uma mulher que vem integrada com o seu marido e com a sua família. A Ana falava da violência que as mulheres sofrem no seu país de origem, mas também durante o processo migratório. Podemos então afirmar que as mulheres requerentes de asilo têm dificuldades próprias e necessidades específicas de proteção? Essencialmente por tudo isto, portanto, pela trajetória e depois até quando chegam. Como é sabido, os processos para a atribuição de um título de residência pela lei do asilo implicam um processo há uma instrução de um processo feito por um inspetor do SEF, e as pessoas têm que fazer prova daquilo que alegam e que tem cabimentação na lei do asilo. Ora, fazer prova de uma guerra e que se foge por causa de uma guerra é uma coisa mais fácil, porque normalmente a guerra é de conhecimento público. Fazer prova de que se fugiu porque se foi vítima de agressão física ou de violência sexual implica muitas vezes mostrar marcas dessa própria violência. Ora, isto
acho que não é preciso dizer, quer dizer, é claro, é uma dupla violência. Portanto, é um constrangimento também para a mulher, como é que faz prova de que era vítima de violação no seu país de origem, ou como é que faz prova que era vítima de maus tratos no seu país de origem, ou como é que faz prova de que a sua família a queria obrigar a um casamento ao qual ela não queria dar o seu consentimento. Portanto, também na instrução do processo, todo o meio de prova das questões mais relacionadas com a mulher, todo ele tem um meio de prova muito mais difícil. Se analisarmos as políticas de asilo ao nível europeu, apenas 2 países têm políticas de asilo específicas para as questões de género, que é o Reino Unido e a Suécia. Os restantes países não têm, portanto têm leis de asilo que têm respostas homogéneas, quer seja para mulheres, quer seja para homens. Mas a especificidade sabemos que nem sempre é possível. E para além de que ser refugiada não significa que se é igual. Portanto, as refugiadas também elas têm uma grande heterogeneidade. Portanto, o refugiado homem tem e a refugiada mulher também. E, portanto, a própria mulher também, refugiada, ela não é igual, portanto, ela é muito diferente. E as respostas a ser criadas não conseguem contemplar toda a especificidade dessa diferença. No contexto português, quais são os obstáculos à inserção e participação da mulher requerente de asilo na sociedade portuguesa? Essa é uma questão interessante porque aqui concorrem 2 coisas. As dificuldades de integração das mulheres, e nós sabemos que, infelizmente, apesar das sociedades ocidentais já terem um longo caminho feito relativamente à emancipação feminina e, portanto, à sua afirmação, esse trabalho também ainda está a ser feito. Há aqui um processo de afirmação enquanto mulheres, que as próprias mulheres ocidentais ainda o estão a fazer e, portanto, ainda estão a construir esse trabalho, e depois há aqui o facto desta mulher ser refugiada. E relativamente a este tema, é importante sempre dizer que muitas das mulheres requerentes de asilo, e quando falamos de países da religião muçulmana, ou quando falamos de outros países cujo papel da mulher nas sociedades sempre foi outro. E, portanto, há países em que é natural ainda que a identidade da mulher e o papel da mulher nessa sociedade seja o da cuidadora do lar, da cuidadora do marido e da cuidadora dos filhos. E porque estas sociedades são organizadas assim, e de mãe para filha, há esta passagem de que é isto que é esperado destas mulheres. Quando estas mulheres se confrontam com uma outra identidade, que é a identidade ocidental, há também aqui um paradoxo para elas, porque se por um lado esta questão cria atração e, portanto, estas mulheres descobrem um espaço em que se podem movimentar, em que há maior liberdade. Por outro, nós, enquanto sociedade ocidental, também esperamos da mulher refugiada um papel nas nossas sociedades mais participativo do que muitas vezes elas querem ou que elas estão preparadas para ser. E as entidades muitas vezes dizem que a mulher tem que ir trabalhar, mas esta mulher não tem na sua cultura e na sua trajetória, na sua identidade, esta função. Isto não era uma função atribuída nos seus países de origem. E, portanto, há aqui que reconstruir esta identidade. Quando chega aos países europeus, nem sempre há aqui tempos de adaptação e de preparação para que esta mulher possa se confrontar com o que é a nova identidade e aquilo que é esperado nestas sociedades. Isso também faz com que a Santa Casa tenha de ajustar a sua resposta, tendo em conta o género do requerente de asilo. Assim, nós temos neste momento, com a criação da equipa, foram contratualizados pela Misericórdia hostels para o acolhimento dos requerentes de asilo. E, portanto, temos 3 hostels e nós temos um hostel que é exclusivo para acolher mulheres com crianças, mulheres isoladas e famílias. E, portanto, dividido por pisos e para também respeitarmos aqui que as mulheres normalmente com crianças estão num determinado, estão alojadas num piso e tudo o que são casais estarão noutro. Portanto, também é uma resposta temporária,
mas ainda é uma resposta a este nível. Mas se olharmos para o ano 2019, há aqui um salto. Se olharmos para aquilo que podia ser a nossa intervenção, ainda há muito a caminhar. Mas eu, quando digo isto, não é única e exclusivamente ao nível das políticas de asilo. Também nas outras políticas sociais, nós temos também esta lógica de trabalho que não contempla as questões de género, e também é uma lógica de trabalho muito ainda da transferência económica para a resolução de um problema. Ainda predomina esta função da política social. Ainda não temos aqui em número suficiente, mas existem já programas inovadores em que há este empoderamento, e normalmente ele tem muito mais resultados. Portanto, eu acho que é um caminho a fazer. A Misericórdia normalmente também tem sempre boas práticas, e se olharmos para as entidades de acolhimento em Portugal, a Misericórdia está efetivamente num bom caminho. Temos casos de superação em que mulheres que vieram para Portugal conseguiram dar um rumo às suas vidas? Sim, são mais difíceis. A autonomia, como falava, por todas estas questões culturais, sociais, são sempre processos mais difíceis. Eu tenho aqui dois exemplos. Um que não é o expoente máximo daquilo que nós identificamos como a integração, mas que eu acho que é um bom exemplo. Há 2017 eu recebi uma mulher que vinha grávida de gêmeos, e que ela saiu da Serra Leoa porque a madrasta a queria obrigar a casar com o filho dela, e ela, para fugir dessa situação, sai da Serra Leoa. Chega a Marrocos e isto também para dar um exemplo de como é um processo difícil para as mulheres. Chega a Marrocos, há um indivíduo que se aproxima dela, disponibilizando-se para ajudar, e ela acaba por ser violada e engravida de gêmeos. E, portanto, chega a Portugal grávida de duas crianças que tem, dois rapazes, e foi interessante acompanhar esta mulher por a forma como ela se ia relacionando com estes filhos, como ela os aceitou, como ela os incorporou na sua vida, como ela os recebeu enquanto filhos. Ela está com uma autorização de residência provisória à espera de um título de residência, e, portanto, para vermos o tempo que a situação decorre e que ainda está em análise, estou em crer que será uma situação com desfecho positivo. Não conseguiu ainda a integração profissional, mas conseguiu a colocação dos filhos em equipamentos de infância, conseguiu assegurar o bom desenvolvimento destas crianças, que já estão com 4 anos, e isto pode não ser o expoente máximo daquilo que nós queremos ouvir, das histórias que correm bem, porque está a trabalhar, está integrada, mas é um expoente máximo da resiliência de uma mulher. Ana Sofia Branco, chegamos ao fim. Obrigado por esta conversa. Na semana em que assinalamos o Dia da Mulher, pode ter acesso a todas as novidades sobre a Santa Casa através do site oficial em scml.pt ou nas redes sociais da Misericórdia de Lisboa. Bom dia.